Muito bem, vamos continuar nessa aula o estudo da anistia, da segunda hipótese de exclusão do crédito tributário. A primeira foi a isenção e a segunda a anistia. Ambas, já sabemos, tanto a isenção quanto a anistia, significam que a Fazenda Pública não faz o lançamento por determinação prevista em lei. No que diz respeito à isenção, não se faz o lançamento do tributo. No que diz respeito à penalidade, no que diz respeito à anistia, não se faz o lançamento da penalidade. Vimos alguns detalhes a respeito da nossa anistia e vamos continuar agora analisando em primeira mão alguns aspectos jurisprudenciais e depois continuando o estudo dos artigos que tratam da anistia dentro do Código Tributário Nacional. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos conhecer a nossa primeira jurisprudência com relação à anistia. Antes de entrarmos na jurisprudência, esse quadro que foi o final da aula passada, é importante lembrar que a anistia não se aplica às infrações cometidas com dolo, fraude ou simulação, mas no caso de conluio, pode a lei determinar que seja aplicado. Nos casos de crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação, não, isso já foi visto, mas para que a gente pegue o link, vamos agora sim analisar a jurisprudência do STJ. Se ao executado não foi imposta sequer a conduta dolosa de exonerar-se do pagamento de tributos devidos, não se pode invocar a aplicação do artigo 180, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Ora, o que significa isso? O artigo 180, inciso 1º do CTN, determina que a anistia não se aplica aos casos de crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação. O STJ apenas reforça a ideia de que, não havendo dolo comprovadamente dolo por parte do contribuinte, não há que se falar na aplicação do artigo 180, inciso 1º. Ou seja, não há que se falar na não aplicação da anistia. Em outras palavras, não basta haver indícios de dolo, de acordo com o STJ. Não basta haver sinais de dolo. Tem que haver dolo concreto, comprovado. Aí sim pode ser aplicado o artigo 180, inciso 1º, que determina exatamente que a anistia não se aplica aos casos de crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação. Ok? Mas tem mais, vamos lá. Também de acordo com o nosso STJ, a jurisprudência da primeira seção sedimentou entendimento de que somente deve ser repudiada por ilegalidade a revogação da anistia se não engendrado o procedimento administrativo com obediência ao contraditório e ao devido processo legal. Ora, o que está determinando o nosso STJ aqui? Que não pode ser questionada, repudiada a ilegalidade ou legalidade da revogação da anistia se não engendrado o processo administrativo com obediência ao contraditório e ao devido processo legal. Ora, voltando para mim, é lógico, o artigo 180, inciso 1º, determina que a anistia não se aplica aos casos de crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação. Ora, mas não há, de acordo com o STJ, que ser cancelada, revogada a anistia, antes que seja dado a possibilidade do sujeito passivo se defender daquele questionamento. Essa jurisprudência do STJ vem corroborar com a anterior que nós vimos, que determina que só pode ser revogada, cancelada a anistia, em se comprovando o dolo, passadas todas as possibilidades de discussão, de defesa do contribuinte. Isso é o que determina o nosso STJ. Mas tem mais, vamos lá, vamos adiante. O
STJ afirmou o entendimento de que o não recolhimento do tributo por si só não constitui infração à lei. Se o contribuinte preenche os requisitos da norma que concedeu anistia fiscal, não é lícito impedir o gozo do benefício em face do artigo 180, inciso 1º e 2º, que é o mesmo artigo aquele que determina que não se aplica aos casos de crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação, presumindo-se ter havido dolo pelo não recolhimento do tributo sem procedimento administrativo, com obediência ao contraditório e ao devido processo legal. Ora, então, minha gente, é exatamente isso, voltando para mim, é exatamente isso. De novo, vejam que 3 jurisprudências, decisões diferentes, mas, na verdade, com o mesmo fundamento jurídico. Ou seja, não há que se cancelar a anistia, revogar a anistia, pela suposição, por indícios, ou mesmo por dolo não comprovado, ou com dolo sem para o qual não tenha sido dado a possibilidade do questionamento por parte do sujeito passivo. Essa é a posição do STJ. Não basta indícios, não basta suposição. Tem que haver o dolo comprovado, e dolo comprovado tem que ter passado a fase de questionamento, de discussão por parte do contribuinte. Maravilha. O próximo artigo que diz respeito à anistia é o artigo 181 do CTN. E ele traz algumas formas de se conceder anistia, em caráter geral e em caráter individual. Vamos dar uma olhadinha na redação do dispositivo e depois explicar os detalhes. Vamos lá. Artigo 181. A anistia pode ser concedida em caráter geral ou em caráter quase que individual, mas na verdade limitadamente a algumas circunstâncias. Então, em caráter geral, a lei não faz qualquer exigência, ou seja, não condiciona a anistia a nenhum fator. Mas ela pode ser condicionada limitadamente a alguns fatores. Ora, voltando para mim, então, é assim que funciona. É dada uma anistia para as infrações relativas ao ISS no município de São Paulo. Maravilha! Pronto! Não é? Ou é dada anistia para tributos do município de São Paulo. Não só para o ISS, mas para tributos do município de São Paulo. Maravilha, anistia geral. Não vai se fazer o lançamento da penalidade de nenhum tributo. Compensação. Ela pode ser limitada. Então, repetindo, em caráter geral, não pode ser nem limitada a determinado imposto, não. Tem que ser para tributos em geral. Agora, ela pode ser limitada a alguns aspectos que estão no inciso 2º do artigo 181 e que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. Quais são essas circunstâncias? Vamos lá. Primeira, há infrações da legislação relativa a determinado tributo. Ou seja, voltando para cá, é dada uma anistia relativa ao imposto de renda da Receita Federal. Os outros tributos vai continuar sendo feito o lançamento da penalidade, só com relação ao imposto de renda que não. Então, ela é limitada a determinado tributo. Ok? Vamos adiante. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugados ou não com penalidades de outra natureza. Ora, minha gente, mas é lógico, vamos imaginar o seguinte, penalidades até R$10. Não vale a pena lançar isso. A cobrança disso é muito maior o valor, o custo da cobrança é muito maior do que o valor da penalidade. Então pode perfeitamente, a lei, sempre a lei, dispensar o lançamento. Olha, não vamos fazer o lançamento de penalidades até determinado valor, porque não vale a pena. Certo? Vamos lá. Terceira de 4 situações. Determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Ora, como é que funciona nesse caso?
uma determinada região que teve um problema de enchente, de uma catástrofe qualquer, então é criada uma lei perdoando, determinando que não seja feito lançamento da penalidade com relação aos tributos naquela região. E, finalmente, o que é mais comum, vamos lá. Sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Ora, voltando para mim, o que significa isso? Significa, vamos dar anistia, ou seja, não vamos fazer o lançamento da penalidade, desde que seja pago o tributo. E observem, então, ela pode ser, conforme nós acabamos de ver, limitadamente a determinado tributo, a determinada região da entidade tributante, a determinado valor da penalidade e sob condição do pagamento do tributo. E estas 4 exigências, condições, podem ser utilizadas todas ao mesmo tempo, 2 das 4, 3 das 4, mas, enfim. Não há necessidade de se aplicar uma só delas, pode se aplicar as 4. Ou seja, não será feito o lançamento da penalidade, será dada anistia das infrações relativas ao ISS da região tal, até determinado valor e desde que seja pago o tributo. Essas exigências podem ser combinadas entre si ao se fazer a anistia. E um detalhe muito importante para a gente observar aqui. A moratória, de acordo com o artigo 152, parágrafo único do CTN, a moratória, que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma hipótese de suspensão, ela pode ser circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Isso a moratória. A isenção, ela pode ser circunscrita a determinada região da entidade tributante. O código é omisso com relação à restrição a determinada classe ou categoria do sujeito passivo. E a anistia, da mesma forma que a isenção, o código é omisso com relação a limitar a determinada classe ou categoria do sujeito passivo, mas permite a determinada região. Então, em resumo, no caso da moratória, que é uma hipótese de suspensão, o artigo 152, parágrafo único do CTN, permite que ela seja concedida, limitada tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria do sujeito passivo. No caso de isenção e anistia, o Código só permite expressamente que seja concedida, limitada a determinada região da entidade tributante. Não diz nada, é omisso com relação ao fato dela ser circunscrita a determinada classe ou categoria do sujeito passivo, como permite de modo expresso no caso da moratória. Esse é um detalhe muito importante para a gente atentar. Certo? Vamos ver uma imagem que vai nos dar uma visão geral desse importante artigo 181. Vamos lá. A anistia em caráter geral não é condicionada ou limitada a nada, mas ela pode ser limitada àquelas 4 condições: a infrações relativas a determinado tributo, a infrações punidas até determinado valor, a determinada região da entidade tributante e sob condição do pagamento do tributo, lembrando sempre que estas limitações podem ser aplicadas cumulativamente, ou seja, se aplica, na verdade, uma delas, 2 ou 3 ou as 4 concomitantemente. Muito bem. Mas nós temos mais um artigo relativo à anistia, que é o artigo 182 do Código Tributário Nacional, que diz respeito àquela forma de concessão do benefício que se aplica a moratória, parcelamento, isenção, que é a concessão em caráter individual e em caráter geral. Mas este artigo 182, com o qual nós vamos finalizar a anistia, nós vamos analisá-lo no nosso próximo encontro. Até lá.